Hebreus, capítulo 12. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem aperfeiçoa essa fé. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pelo teu louvor, pela tua direção, o teu cuidado, pelo teu agir, a manifestação da tua graça entre nós e sobre nós. E queremos te louvar e te engrandecer, porque podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Deus, porque em meio às lutas, às dificuldades, às adversidades, às tribulações, os impasses da vida, o Senhor estava presente. Obrigado, Deus, pelo teu agir, pela manifestação da tua bondade. Obrigado, Deus, pela tua direção, a tua condução sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nesse ano experimentamos da manifestação visível e poderosa do teu poder e da tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Amém. A imagem do autor de Hebreus, quando fala no capítulo 12, o verso 1, 2, a imagem que ele tem na sua mente é de um corredor, onde ele corre com a finalidade, e a finalidade era, naquele período, era ganhar a liberdade, a libertação, muito comum no governo, no reino na Grécia, e depois a cultura sendo preservada através dos romanos. Então eles pegavam os escravos, juntamente com algumas pessoas livres, e colocavam eles para correr uma maratona. Quem chegasse em primeiro lugar tinha direito da liberdade. Se fosse livre, ganhava vários prêmios. E a liberdade era algo que muitos almejavam. Mas alguns donos de escravos, que não queriam perder os seus escravos, eles colocavam pedras preciosas, que não valia o valor do escravo, pelo caminho aonde eles iriam correr, para desviar a atenção, para fazer com que alguns parassem, se agachassem, pegassem alguma pedra e perdesse a tão esperada liberdade. Ele, olhando aquele aspecto cultural, o autor diz bem assim: corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé,
Ele está dizendo: a jornada de vida é uma carreira. E eu quero parafrasear esse texto dizendo: a jornada de vida é uma carreira de 2016 até alcançarmos a glória plena, não só no ano futuro, mas em muitos anos, até podermos encontrar-se com Deus. Corramos a carreira que nos está proposta. Como é que você pretende correr na corrida da vida no ano de 2016? Como? Como você pretende correr? De que maneira você pretende correr? Como é que você tem preparado para correr? Talvez você tenha se preparado como é comum para a expectativa para a virada, meia-noite, estoura os fogos. Alguns estouram champanhes, alguns, né? Tal. Outros se alegram, se abraçam e pulam abraçados e dizem feliz ano novo, né? Outros pulam não 2, mas 7 ondinhas, e aí vai, né? Mas será se a sua perspectiva é só nessa virada? Será se você não tem uma perspectiva de carreira? Eu fico maravilhado quando lemos Hebreus 10. Hebreus capítulo 10 termina com uma série de advertência para os crentes não se afastarem da fé e da esperança em Jesus Cristo. Hebreus 11 começa falando sobre a fé, sobre o justo vai viver por fé, o que é fé. E depois ele começa a contar várias histórias de homens e mulheres que viveram por fé, que louvaram, bendizeram e exaltaram ao Senhor através da fé. E o capítulo 12 tem uma ligação, uma conexão direta ao capítulo 10, que é uma advertência no final, a não se afastar de Cristo, a não apostatar da fé. Ao 11, que é permaneça na fé, o justo vive por fé, e através da fé faz grandes e grandes coisas. E a ligação está no verso 1, dizendo assim: portanto também nós. É uma conclusão de tudo que foi dito no capítulo 10, que é um bloco maior, no capítulo 11, e o desfecho é no capítulo 12. Portanto, diante de tudo que você ouviu, diante de tudo que foi ministrado ao seu coração, no caso, o autor diz: diante de tudo que você ouviu, no capítulo 10, diante de tudo que você ouviu sobre a fé, no capítulo 11, portanto, você tem de correr com perseverança a corrida da fé. Aí eu faço mais uma vez uma paráfrase. Portanto, tudo que você ouviu no ano de 2015, tudo que foi ministrado ao seu coração por um pregador qualquer, ou pastor da igreja, ou um presbítero ensinando, ou você lendo a palavra de Deus, ou você se deleitando nos ensinamentos de Deus, portanto, tudo que você ouviu deve ser convertido em uma prática de vida. Deve ser convertido na corrida diária da qual você está proposto a correr, da qual você vai correr, da qual você vai viver. E para correr a corrida da vida, é necessário treinamento. Para correr a corrida da vida, é necessário treinamento. Alguém corre sem treinamento? Paulo me disse que estava correndo até a prefeitura, um tempo atrás, agora não. Agora não chega em casa correndo.
Mas para ele chegar lá, ele teve de ter treinamento. 3 meses treinando. Evaldo já corre melhorzinho, né? Também as pernas, as canelas ajudam, né? Dá mais ou menos aqui em mim, né? Mas ele só corre o quanto corre porque treinou. Ninguém diz assim: eu vou correr uma maratona da tribuna, 10 quilômetros, né? Decide hoje, digamos se fosse hoje, eu vou correr a tribuna hoje, 10 quilômetros. Porque não consegue, eu mesmo, 10 metros eu passo de 10 metros, mas 10 quilômetros, não consegue correr. Tem dificuldade disso, porque falta treinamento. Mas qual é o treinamento que você tem corrido, que você tem feito para a corrida do ano de 2016? Qual o treinamento? O que é que você tem, o que você tem feito para você chegar bem em 2016? Bem com Deus, diante de tudo que você ouviu, diante de tudo que Deus te falou, de tanta exortação, ou palavra de carinho, ou de amor, ou de manifestação visível da bondade de Deus, diante de tudo isso, diante dessas verdades de Deus, qual tem sido o seu treinamento? O treinamento que você faz para chegar lá. Qualquer corredor, ele tem de ter algumas coisas. A primeira é concentração. Um corredor, ele tem de ter concentração. Na vida cristã, você tem de ter uma concentração imensa com a verdade, com a palavra de Deus e com a vida de oração. Quantas e quantas pessoas se desconcentram facilmente? Sabe por que nós oramos de olhos fechados? Porque a Bíblia não fala assim: vocês têm de orar a Deus de olhos fechados. Fala assim? Mas por que oramos de olho fechado? Para ter concentração, para você não ficar disperso no que você está fazendo, para você estar atento com Deus, fito em Deus. Alguém disse que ligaram para Ponhonguixu e a secretária de Ponhonguixu disse: olha, ele não pode atender. Aí a pessoa diz: não, mas é o presidente do país que quer falar com ele. Não, da Coreia do Sul não. Ele não pode atender agora, ele não pode ser interrompido com ninguém, porque ele está falando com a pessoa mais importante do mundo. Ele está falando com Deus. E eu fico imaginando se a gente, no treinamento da corrida da fé, estamos bem concentrados na corrida da fé para 2016. Você está bem concentrado? Centrado no que você quer, focado? Ou você fica distraído por qualquer coisa? Ou você é uma pessoa de ânimo dobre, que ora quer uma coisa, outra hora quer outra, ora eu quero Deus, agora não, eu quero o diabo, o pecado. Não, agora eu vou ser um crente fiel a Deus, agora não, eu vou ser o contrário, eu vou ser um crente Raimundo, eu vou tentar agradar os dois lados. Tem de ser alguém focado. O treinamento requer que você seja focado. O treinamento da corrida da fé para o ano seguinte requer treinamento, e treinamento na palavra de Deus, nos princípios de Deus, na verdade de Deus. Então é necessário ler, ouvir, estudar, meditar na palavra de Deus, nos princípios de Deus, nas verdades que libertam. As verdades de Deus que libertam.
É necessário buscar o poder de Deus, poder espiritual. Eu vou entrar o ano de 2016 buscando poder espiritual, dons espirituais, que os dons que Deus ministrou ao meu coração, que os dons que Deus me deu vão ser não enterrados, mas exercidos para a glória de Deus. E se eu não tenho nenhum, eu quero exercer dons para que Deus seja glorificado em mim. O treinamento requer vários exercícios, alongamentos para uma corrida, vários treinos e treinos e treinos. Se você quer ser pregador, por exemplo, tem de ler a palavra de Deus e tem de pregar. Eu vi um pregador do passado que ele disse que pregou para as melancias, treinando a pregação. E de repente, na hora do apelo, alguém saiu correndo dizendo: eu quero aceitar Jesus. Tinha alguém lá, treinando. Então você tem de treinar. Tem gente que sonha, almeja pregar, mas não lê palavra. Não prega para as pessoas da rua o evangelho limpo, santo, puro, salutar. É necessário treinamento, é necessário autodisciplina. Sabe por quê? O que falta, o treinamento requer uma autodisciplina imensa. O cara que corre 2 minutos, ele vai querer correr 3, vai querer correr 4, vai querer correr 5, e ele vai se disciplinar para isso. Alimentação, respiração, ritmo, tudo tendo uma autodisciplina muito grande. Você que quer ter uma boa corrida da fé, tem autodisciplina na sua vida, no seu tempo. Lembre-se de Deus, lembre-se de ter tempo para Deus, lembre-se de buscar Deus, de ter hora separada para ler a palavra, para orar, para louvar, para engrandecer. Talvez você faz tantas coisas da vida, mas você não tenha uma disciplina de fazer uma devoção a Deus. Aí que tipo de crente é? Portanto, tudo que você ouviu é lançado fora, no mato, não se transforma em prática para a vida, no correr da vida, na corrida da vida do ano que vem. Coloque tudo em prática, tenha autodisciplina, isso faz parte do treinamento. Pastor, eu tenho tanta vontade de ler a palavra de Deus todinha, de Gênesis a Apocalipse. Eu já ouvi tanto isso. E a pergunta é: por que não lê? Eu começo e depois não consigo. Você não tem autodisciplina. Você não é disciplinado. Você nunca vai conseguir. Você não separa um momento da sua vida para estudar, para ouvir Deus falar ao seu coração, a sua vida, para encher a sua vida de fé. A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você não separa tempo para Deus. Você tem corrido com o objetivo errado, não o alvo certo. A corrida talvez que você correu em 2015 não foi certa. O treinamento não foi o correto. E não teve a satisfação do seu anseio, porque você esqueceu o que Deus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O corredor, ele tem ritmo, e o ritmo da vida cristã, da corrida cristã, é fé. O corredor que começa a correr demais, o gás acaba logo. Com muita velocidade, ele tem de ir no ritmo e manter aquele ritmo até o final. O justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus não se agrada de ninguém com ânimo dobre.
A vontade de Deus é que o seu ritmo de vida e da carreira cristã para o ano seguinte é que você tenha um ritmo de fé, 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 fé e fé. Sempre viver por fé, porque as tribulações vão acontecer, as dificuldades vão surgir, as tempestades também, mas você vive por fé. E quando você vive por fé, você acredita. Porque não é só os pais da fé que fizeram grande coisa. Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, segundo descreve, Daniel, Hebreus 11. Mas não, eu estou ali, você está ali também, completando aquilo que não é acabado. Através da minha vida, uma vida de fé, onde o meu treinamento requer de mim uma concentração, uma autodisciplina, um bom ritmo e muita atenção no alvo. Muita atenção no alvo. Quem não fica atento com o alvo, não corre certo. Se a gente fosse fazer uma corrida, literalmente aqui, de 200 metros, com todo mundo que estivesse aqui, desse 1 metro para cada um, no final da corrida estava tudo... Porque as pessoas não correm com alvo. As pessoas não correm com foco. E talvez a sua vida não está abençoada porque não há alvo, não há foco correto e concreto. Talvez você perde o foco fácil. Talvez você começa bem, mas não basta começar bem. Não basta ser como o time de Santos foi. Me desculpe os irmãos santistas, não se levante não, meu irmão. Ganhou o primeiro jogo, mas não teve foco. Então não basta só começar bem, tem de terminar bem. E eu queria que você dissesse assim, a corrida proposta para o ano que vem, que é uma corrida da fé, eu vou crescer mais espiritualmente. O meu foco é Deus, é a santidade de Deus, é parecer mais com Jesus. O meu alvo é esse. Então eu vou ter uma concentração, eu não vou desviar. A minha mente, tudo que eu pensar, tudo que eu falar, vai ser útil, agradável, vai ser algo que traz louvor, algo que é abençoador. Eu vou ser disciplinado, vou separar na minha vida 1 hora, 30 minutos para buscar ao Senhor, para orar, para ler a palavra, para estudar os princípios de Deus, para me deleitar no Senhor, para louvar a Deus com meu coração, com minha alma, com minha força, com os meus talentos. E eu vou ter ritmo. Eu não vou começar correndo demais, mas eu quero fazer algo gradativamente. Se eu não consigo separar 1 hora, eu vou separar 10 minutos. E na semana seguinte eu vou separar 20 minutos. E na outra semana eu vou separar 30 minutos. E na outra eu vou separar 40 minutos. E na outra 50 minutos. E na outra 60 minutos. Antes dos 3 meses, você estará buscando a Deus em 1 hora. Isso não é muito tempo, irmãos. Isso é pouco tempo. Mas talvez para você que não faz nada e a devoção é de vez em quando, isso é muito. E você vai experimentar o quanto você vai crescer diante de Deus e das verdades de Deus. Mas na corrida da vida é necessário persistência. É necessário persistência. É necessário que você não desista. É necessário que você não esmoreça. É necessário que você não pare no caminho. E para a persistência não falhar, é necessário você tirar tudo que te atrapalha. E ele diz no verso 1 que devemos retirar tudo que nos atrapalha.
O que te atrapalha a correr? Eu já fui correr com o Evaldo, mas quando chegou no caminho eu disse, não vamos correr, vamos andar. Porque eu sabia que eu não ia aguentar. Mas você acha que eu fui correr na praia com ele, andar, né? Me corrigir, de terno e gravata, de sapato? Não dá. E se eu botar aqui uma mochila ainda piora. Você já viu alguém subir um monte Everest, por exemplo, carregando um feixe de madeira nas costas? De jeito nenhum. Você já viu, já vi, agora no final do ano tem uns corredores que querem fazer piada e se veste tudo até de urso, né? Mas quem quer correr bem, tem de usar um tênis bom. Tem de usar uma bermuda que deixe a perna movimentar corretamente, não aqui, ó, que está travando. E tem de usar uma camisa leve. O mais leve possível. Ninguém corre com peso. Mas a corrida da fé, talvez você está carregando fardos que tem te atrapalhado a correr para a glória de Deus. Que é isso, pastor? É. E para algumas pessoas o fardo é alguns serviços da igreja. Esse serviço não pode atrapalhar a comunhão com Deus. Eu não posso ser Marta. Eu tenho de entender que estar aos pés de Jesus é melhor do que trabalhar para Jesus. Eu não estou dizendo que você deve ser preguiçoso, não. Eu não estou dizendo que você não deve fazer nada na casa do Senhor, também não. Eu estou dizendo que você deve aprender a dividir o seu tempo. E se você não tirar o que te atrapalha, talvez você vai parar de correr e vai começar a andar. E depois você vai começar a diminuir o seu ritmo. Depois você vai voltar uma criança engatinhando, devagarzinho, sem aguentar. E a intenção do inimigo é que você pare. Então, na corrida cristã tem de ter persistência. O ano de 2016, eu não só vou ter uma santidade maior com Deus nessa corrida da fé do ano que vem, mas eu vou ter persistência. Então, hoje, eu vou lançar tudo que me atrapalha na minha corrida da fé. O que é que te atrapalha? Uma vez eu descobri que o meu emprego me atrapalhava. Porque eu trabalhava em uma associação atlética do Banco do Brasil. Não tem aqui? Não tem, né? E lá fazia umas matinês. Matinês, quem é mais antigo sabe que é uma baladinha para adolescente. Paulo mesmo já participou de umas dessas. Não já, Paulo? E tal, e aí eu trabalhava lá dentro e eu ouvia tanta música secular. Hoje, se fosse hoje, era igual esses funk aí, que fica, o vizinho hoje me enjoou com funk. Meu Deus do céu. É difícil, né? Tal, mas era aquilo, então eu escutava direto aquilo na cabeça o tempo todo. Aí horas eu cantava, fora do meu horário de trabalho, cantava uma música da igreja e parava de... Será que essa música é da igreja mesmo? Aí não sabia se era música cristã ou música secular, enrolava tudo, emblamava tudo. E aquilo eu disse, está me atrapalhando. A minha fé, a minha comunhão. Eu perdia muito culto. Eu fui em um culto... Porque algumas vezes tinha festa que virava a noite toda. Eu fui em um culto depois, em uma escola dominical, depois de trabalhar uma noite inteira. Aí eu fui em um culto e dormi o culto inteiro. E eu saí chateado do culto. Porque eu disse, vim para o culto dormir, melhor era estar na minha cama. Que negócio terrível. E eu vi que a minha vida espiritual estava sendo sufocada e atrapalhada pelas coisas do mundo. Eu compreendi isso e eu disse, aí não dá mais. Eu vou pedir demissão, não dá mais para eu ficar aqui. Não dá para eu ficar nessa... Isso não faz bem. Talvez para você não influencia nada na sua vida.
Mas na minha corrida aquilo tinha de ser lançado fora. Como para você tem coisas que é preciso ser jogado fora, que para outro não necessariamente é necessário jogar. É necessário jogar fora, irmãos. E você pode refletir hoje, aproveitar que é o último dia do ano e refletir o que é preciso mudar. Mas não só fazer uma promessa de tolo. Ao dizer eu vou mudar e não faz, mas o que eu preciso? Em que eu preciso mudar? O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso lançar fora para correr melhor a carreira que está proposta diante de Deus de fé? Para eu continuar essa galeria dos heróis da fé? O que é necessário para que outras gerações, através do meu testemunho e da minha vida de fé, possam ver em mim um homem e uma mulher de fé? O que eu posso fazer? Para que através do meu testemunho, dessa grande nuvens de testemunhas que olham para mim, das quais eu sou espetáculo, igual o corredor onde tem muita gente olhando, o que é que eu tenho de fazer para que essas testemunhas vejam a fé de Deus no meu coração, na minha vida e na minha prática contínua e diária de fala, de ação e de pensamentos, que sejam externados continuamente. Se você não retirar tudo, você não vai ter persistência. Porque sabe quando é que nós devemos lançar fora o que nos atrapalha? Todos os dias. Porque todos os dias surgem coisas que nos atrapalham. Todos os dias surgem coisas para desviar o seu foco, para roubar a sua fé. E você tem de persistir e lançar fora. Continuar persistindo pro alvo e lançando fora. É a mesma, parece que você tem de correr jogando as coisas. Sai fora, preguiça. É uma das coisas. Preguiça de ler a palavra, de ir para o culto, de servir ao Senhor. Sai fora a mesquinharia de ofertar, de dizimar, jogar fora e correndo. Quando vê o amor, 30 amor, que eu estou querendo amor mais e mais, é que diga. Mas é amor de todo tipo. E jogar fora, jogando fora tudo que atrapalha. Tem de ter persistência, irmãos. Mas na corrida, não só tem de ter persistência. Dá uma passadinha aí que não quis passar aqui não. Opa, tem de ter paciência. E a palavra no versículo 1 para perseverança é paciência. A tradução mais correta é paciência. E talvez você não tenha sido paciente como deveria ser. Se você parar para pensar esse ano, quantas vezes você perdeu a paciência por besteira? Muitas vezes, de forma desnecessária. Não teve nenhum proveito, não teve nenhum louvor, Deus não foi glorificado. Aprenda a ter paciência. Seja paciente com todos, inclusive com os novos na fé. Tenha paciência, irmãos. Tenha paciência na sua relação interpessoal. Tenha paciência no seu trabalho com aquela pessoa que não conhece Deus. Tenha paciência. Mas tem vezes que em vez de você mostrar Deus, em vez de você testemunhar das verdades de Deus, da bondade de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus, você testemunha raiva, rancor, ódio, contenda, áspero.
irritado, irritabilidade contínua. Meu Deus do céu, tenha paciência. Quando nós lemos no verso 1 e lemos sobre perseverança, isso aqui é: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, ano que vem, tenha paciência. Treine muito para a corrida e comece a treinar hoje. Treine muito, jogando logo tudo que te atrapalha a correr. Tenha persistência, não desista, não esmoreça, tenha foco. Seja paciente. Seja paciente em nome de Jesus. Porque a carreira do ano 2016 que está proposta a mim e a você tem de ser uma carreira de paciência. Meus amados, nós devemos aprender a ter paciência em tudo. E não é com raiva ou com grito ou com briga que as coisas vão se resolver. Não se resolve assim. Seja paciente. Seja mais paciente e compreensível com sua esposa. Seja mais paciente e compreensível com o seu marido, com o seu filho, com o seu vizinho do funk, meu Deus do céu. Seja mais paciente. Seja mais paciente, meus irmãos, com o povo da tua igreja, dos seus irmãos. A fraqueza na fé do outro, seja mais paciente. Seja mais complicente, mais perdoador. Seja alguém moderado. Inclusive, a palavra de Deus de Filipenses diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Seja alguém assim moderado, onde mostra a Deus, as testemunhas que te veem e que te rodeiam possam ver Deus na sua vida. E nunca esqueça de fixar o seu olhar no lugar certo e na pessoa certa. Se você olhar para mim e fixar o olhar em mim, você vai cair. Porque eu sou fraco, miserável e pecador. Se você olhar para o seu irmão e se espelhar nele como seu modelo de fé, você vai cair. Sabe por quê? Porque o seu irmão é fraco, miserável e pecador. Todos os homens da galeria da fé foram pecadores, mas eles olharam para o Senhor Jesus. Verso 2 diz: autor e consumador de nossa fé. Para quem você tem olhado? Se você tem olhado os erros, os homens, a liderança que talvez não é do jeito que você quer, você vai afundar. Se você tem olhado as situações como Pedro olhou as ondas e o vento, ele afundou. Você vai afundar. Quando você olha para Jesus Cristo, na linha de chegada, Ele está lá, Ele está te esperando. Você vai ter um ano espiritualmente abençoado. E o ano que é espiritualmente abençoado reverte em um ano fisicamente abençoado. Porque tudo nós conquistamos na vida espiritual. E quando nós temos fé, aquilo que cremos, que esperamos e confiamos, é concretizado pelo poder da palavra, pelo poder de Deus, pela fé que gera, pela fé que traz à tona, que gera coisas que não existem, que faz coisas impossíveis, que muda toda e qualquer situação. Mas quando eu olho na direção certa e fito meu olhar em Jesus Cristo, independente de agradar a um ou a outro, eu quero glorificar a Deus.
Independente do meu irmão cair, eu quero glorificar a Deus. Independente do outro, na hora do louvor, estar adorando a Deus ou não, eu quero glorificar a Deus. Independente ou não do meu irmão estar prestando atenção na pregação, que poderia servir muito ao seu coração, eu quero prestar atenção, eu quero agradar a Deus. E eu quero receber de Deus. Então, na corrida da vida, e na corrida da vida de 2016, treine muito. Tenha autoconcentração, autodisciplina, ritmo, atenção no alvo. Tire tudo que te atrapalha a correr. Tenha persistência em oração, em continuar lendo a palavra, estudando, meditando, buscando o poder de Deus, buscando os dons espirituais. Tenha paciência para lidar com as situações adversas, paciência, esperando em Deus que Deus mude e transforme. Deus pode transformar, porque o coração do homem está na mão de Deus. Tenha paciência, esperando o tempo certo, a hora de Deus. Não se precipite, não faça do seu jeito, não faça como Moisés, que se precipitou, foi tentar libertar o povo da opressão no momento errado, e só teve tribulação, tristeza, agiu do que Deus tinha para ele. Que em nome de Jesus você fixe o seu olhar na pessoa certa. Olhe para Deus e viva para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E espero que Deus tenha falado ao seu coração e à sua vida de uma forma grande, rica e poderosa. Então, como eu disse, que você pode exercitar já, eu quero te convidar a baixar sua fronte. Enquanto os irmãos louvam a canção, você não vai cantar nesse momento, pelo menos nos primeiros minutos não vai cantar. Você vai olhar para a sua vida e falar com Deus hoje: Deus, eu quero um check-up. E eu quero retirar tudo que tem me atrapalhado. Eu quero retirar tudo que tem me impedido a viver e a correr a carreira da fé, a carreira que o Senhor propõe para mim o ano que vem. Oh Deus, eu não quero viver do mesmo jeito desse ano, uma frieza, uma apatia espiritual. Eu quero viver de forma diferente. E você pode nomear a Deus os seus pecados, porque o que te impede de correr são pecados que você algumas vezes não considera como tal. Por exemplo, a irritabilidade desnecessária, isso é pecado. Por exemplo, você quer dominar tudo, é um dominador ou dominadora, isso é pecado. Você não é Deus. E eu falei pecados, mas existem outros e outros pecados que você tem de aprender a nomear a Deus e dizer: Deus, me perdoa. Talvez o seu ativismo é pecado e você tem de dizer assim: eu sou ativista, eu tenho trabalhado demais, o meu alvo é ganhar muito, eu tenho pecado. Talvez você deixa roubar o seu tempo com WhatsApp e com Facebook e com novelas e outras coisas, e tem roubado o seu tempo. Você tem de dizer: Senhor, eu sou um mau administrador do meu tempo. Talvez você não consegue dizimar nem controlar as suas finanças. Você tem de dizer a Deus: Deus, além de ladrão, eu não confio no seu poder provedor. Nomeie os seus pecados, nomeie todos eles, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Diga: Senhor, hoje eu quero mudar, eu quero fazer uma promessa a Ti, ó Deus, diante do Senhor nesse momento.
de correr a carreira que está proposta para o ano de 2016 diferente. Eu quero correr em santidade, em novidade. Eu quero experimentar mais do Senhor. Eu quero exercitar melhor os meus dons, os quais o Senhor me deu com bondade e graça. Eu quero aprender, ó Deus, te servir, servir a igreja, servir o teu reino. Lava-me, perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Visita o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.